Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com um programa a mais da mulher do dia de hoje com rasgos da mulher virtuosa do dia de ontem. Hoje temos um programa muito especial para vocês, um programa familiar, onde estaremos tomando um assunto muito importante para a comunidade inteira: autismo. Antes de iniciar nossa conversa, nosso podcast, por favor, lembra de se inscrever em nosso programa, ativar o sininho e acompanhar as programações que tem dentro deles. São muito importantes e eu tenho certeza que você vai gostar. Ok, vou apresentar minhas convidadas. Neide Regina Ferreira Souza, neuropsicopedagoga e psicanalista. Vanete Vaz, empreendedora e pastora. Boa tarde, meninas. Hoje temos um programa muito especial para conversar, né? É, sobre o autismo, para nossos seguidores, né, entenderem um pouco por que a gente está abarcando esse tema. Dentro da comunidade, tem crescido bastante visível, né, o nascimento dos autistas, né, e tem gente adulta que também, né, está como se Se diria, né, se descobrindo, descobrindo, né? né, como autista. Então, Neide, o autismo, como é que acontece? Como se origina? Como é que aparece? É, uma coisa muito interessante da gente colocar em primeira instância, né? Esse aumento de laudos sobre o transtorno do espectro autista. Na realidade, para você conseguir um laudo, para você realmente atestar que essa criança ela tem esse espectro, você não pode, não é em uma consulta de 50 minutos que, por exemplo, você vai poder dizer, não, essa criança realmente tem. Porque às vezes o que parece não é, tem outras vertentes, assim, problemas na fala, né? Vamos buscar, vamos entender essa família. Às vezes a família fala por ela, não permite, sabe? Aquela superproteção. Então, tudo isso pode acarretar. Agora, existem estudos até hoje, né? Estão tentando descobrir a real causa, né? Mas são duas vertentes que a gente tem aí que ainda não são comprovadas. A primeira, que seja relacionada ao genótipo, por exemplo, é hereditário. E a segunda, talvez uma atenção materna primária não suficientemente boa, né? Então, a criança não foi estimulada da maneira correta, como deveria ser. E aí ela desenvolve esse transtorno. Então, são essas duas vertentes que hoje se discute. Mas é possível também observar que o número de meninos com esse laudo é maior que o de meninas. É interessante, né? Mas ainda não se descobriu realmente o motivo, pelo que seja, né? Isso. Pessoal, para vocês poderem entenderem, né? A Neide trabalha com a parte de pedagogia, né? Enquanto pessoas com deficiência. Ivanete é mãe de um autista, sim? Então a gente vai estar abarcando um pouco de lo que é a ciência e um pouco de lo que é a família, né? Dentro da cultura e comunidade. Obrigada. Então, é difícil descobrir que um filho tem o autismo. É, é difícil porque geralmente as crianças, para nós, é igual. Colocar um autista e uma criança. Uma mãe não vai colocar defeito no teu filho. Então, a mãe é difícil. Mas a gente percebe que tem uma coisa, né, que não está batendo. A gente percebe. Mas a gente também não quer compartilhar com ninguém. Isso aconteceu muito comigo. A gente não quer compartilhar com ninguém, porque a gente tem medo das pessoas te julgar, olhar torto, fala, não, ela tem um filho doente, né? Uma vez eu escutei isso, seu filho é doente, né? E para mim descobrir que ele era autista, eu estava assistindo um programa e eu vi que estava falando sobre autismo, e eu parei e eu falei assim, nossa, umas coisas bate certinho com os meu filho faz. Era colocar os carrinhos,
junto, andava uns pontinhos no pé, né? E ele não fazia contato visual, tudo isso. Então, eu cheguei numa pediatra, falei com ela e ela era mãe de uma criança que era autista. E ela falou assim: eu não posso te dar o diagnóstico agora, né? Porque não é comigo, mas eu posso afirmar que seu filho é autista, só de olhar por ele. E aí foi daí que começou tudo. Eu fui correr atrás, né? E ela foi encaminhando até chegar no laudo. Mas é muito difícil, é doído. O primeiro impacto que deu, eu chorei na mesma hora. Quando ela falou assim: pode afirmar que ele é um autista. Doeu muito para mim, porque na minha família não tem autista, não tem ninguém assim. Aí eu falei assim: e agora? Aí tinha pessoas que falavam assim: é da família, é do pai, é da mãe. A gente começa a pesquisar de um lado, pesquisa do outro e não tem ninguém. Aí fica meio perdido, né? Mas conforme vai sendo orientado, um médico joga para um, para outro, e para isso, psicóloga, neuro, isso e aquilo. Quando fechou o diagnóstico mesmo, eu desabei. Que eu queria, eu sabia, mas eu não queria ouvir. Eu, sabe? Desse jeito eu não queria ouvir. Mas foi difícil. Mas hoje em dia, ele já está com 10 anos. Foi Tranquilo, difícil, foi difícil. mas é bem desafiador. Desafiador. Muito desafiador. Muito. Mas pelo que você conta sobre teu filho, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, muito, muito. Ele tem 10 anos, vai na escola normal, nunca fez uso de remédio nenhum. Fez um ano de fono, e aí ele estava com 4 aninhos e não falava ainda. Eu comecei a levar ele no fono, e a fono ali foi estimulando ele falar, então pegava o brinquedo e falava: não, você vai falar que brinquedo é esse. Então ele tinha que falar. E ela dava o brinquedo, né? E a bagunça, ele era muito bagunceiro. Tirava tudo do lugar, deixava tudo bagunçado. Ela falou: não, a partir de hoje você vai começar a guardar as coisas no lugar. Te deu uma orientação. Me deu uma orientação. E hoje em dia, graças a Deus, ele fala de tudo, ele fala até pelos cotovelos. De noite ele tá falando, de dia ele tá falando, ele tá brincando, ele tá falando, ele tá dormindo, ele tá falando, né? A importância né, dentro da nossa realidade, que hoje em dia, Neide, por exemplo, né, a gente está vendo que tem muitos casos de autismo, e hoje em dia, eu devo ser sincera com vocês, hoje em dia tudo é autismo, né? Tem uma coisa, né, dentro da nossa realidade que a gente tem que pontualizar. Por que dói em nós, mãe? Quando a criança vem, você espera uma criança perfeita, É, né? E se você, como família, você não tem uma estrutura preparada, eu acho que nossa. tende a ser um pouquinho mais complicado, né? Aquela receptividade com uma criança que é especial. É, tem vários, como se chama? Vários níveis de autismo, né? Hoje em dia, por exemplo, que a Neide estava comentando sobre como um autista, né, vem a nós, ou como nasce, ou como se faz, etc. Tem muitas vertentes sobre isso, né? Inclusive, né, que eu estava comentando com você, tem aquele negócio também quando a criança nasce com trauma, né? Com um trauma dentro do parto, que é muito importante isso hoje em dia, porque a gente vê que a humanidade, em certas formas, né, trabalhos, etc., dentro do hospital, deixa de ser aquela paciência, né, com a mulher grávida, aquela humanidade, aquele atendimento que a pessoa tem que ter, né, porque parece que a dor do parto não é nada, é uma dor de dente, né? E a gente escuta muitas histórias. Tem outra que eu estava comentando com você também, quando o... E olha que essa é a mais descabelada que eu já ouvi. Quando É. o pai, o pai chega aos 60 anos e decide ter filhos, que tem uma grande probabilidade também de a criança ser autista. Então, hoje em dia, estão aparecendo mais vertentes, mas nenhuma que seja específica, porque a criança é autista. Porque a gente escuta durante o dia a dia, né? Inclusive teve umas 3 pessoas que conversaram comigo. Eu ser oradora, eu gesticulo muito. Então falaram para mim, inclusive Vanete também comentou Uhum. uma vez comigo, mas não foi só você, Vanete. Nil, você tem algo de autista? Porque eu gesticulo muito, né?
Mas, em realidade, né, são cursos que a gente passa para poder aprender a fazer oratória, né, fazer palestras, etc, etc. Mas na nossa realidade, o que é certo, o que é errado, o que a gente tem que tomar em conta para falar essa criança é autista? Então, quando você vai observar uma criança para verificar se ela tem, primeira coisa, autismo, ou TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, não é doença, tá? Uhum. É justamente uma dificuldade. O cérebro dessa criança, ela pensa diferente e a parte relacionada às funções executivas superiores, que fica bem aqui, né? Então, você joga as informações e você resolve aqui no frontal. Então, essa criança, ela tem mais dificuldade para conseguir desenvolver isso, mas não que ela nunca vai se desenvolver. Ela, se treinada, se trabalhada, estimulada, sim, né? E em relação à comunicação, o compreender e o se expressar, né? Então, é mais voltado a isso, esse transtorno. Para você observar, primeiro, a criança, ela evita o contato físico, ela não gosta, sons altos, mudanças de ambiente, mudanças de rotina incomodam. Sim. O movimento estereotipado. Então, quando ela está muito contente ou então ela está muito irritada, ou ela balança a mão, ou ela faz aquele gesto, ou de alguma maneira ela vai arrumar um mecanismo para, tipo, ai, eu preciso gastar essa energia, que eu não estou aguentando mais isso. Eles são para Agitados. compensar esse desequilíbrio, né? No caso, ou muita agitação, ou então não está suportando aquela situação, né? A ecolalia, o que é a ecolalia? É a repetição de uma mesma frase, mesmo que esteja fora do contexto. O hiperfoco. O hiperfoco, que né, é a questão da criança, do adulto, enfim, se debruçar sobre determinado tema. Então, aquele tema para ela é instigante. Então, Uhum. ela será com certeza a pessoa que vai procurar todas as informações, e mesmo sem saber ler e escrever, quando mais novos, né? Uhum. Ou até eles conseguem criar mecanismos para buscar essa informação. Seleção alimentar. A seletividade alimentar, às vezes até tecidos, eles não gostam, eles não O suportam. uniforme da escola, o meu não gosta da blusa de frio. Ele fala que dá coceira nele, no braço Isso. dele. E eu já coloquei a blusa para ver se tinha alguma coisa, mas não tem nada. E ele fala que é ruim, é muito ruim aquilo lá. Parece que pinica. Pinica primeiro, depois coça. Aham. Ele não Também gosta. tem dificuldade do contato, por exemplo, com argila, cola, tinta. Isso os deixa assim extremamente. Eu lembro, Neide, teve uma ocasião que eu gosto muito de andar de bicicleta, andava mais antigamente. Eu vim até aqui, até a cidade, e comprei um aqueles Ah, doces grandes, né, cheios de açúcar. O meu filho tinha, na época, uns 8 ou 9 meses de idade. Eu gostava de dar isso, né, doce, né, que ele gostava de masticar, que é toda meleca e tudo isso aí. E eu lembro que eu dei para ele. Não caminhava ainda, 8, 9 meses de idade. O açúcar. Eu falei assim, tua mãe, né? Chupa, não tem problema não, meleca, mamãe depois limpa. Ele veio desde a cidade até minha casa, tipo, cidade até o SAMU, né, do... Jardim É, Pré são Grande. 2,5 km mais ou menos, né? 3. sim, mais ou menos 3, 4 quilômetros, né, É, até a casa. isso. Ele veio assim. Ele não Tadinho. conseguia, tinha 8, 9 meses de idade. Ele não conseguia mexer nem sapor, ele veio assim. Eu falo assim, ele tem umas coisas que nos assombram, né? Uhum. Como, por exemplo, os giros que Uhum. fazem, Meu né? filho faz muito. Ele gira de um jeito que, se eu fizer ou minha filha fizer, nós ficamos tonta em 1 minuto, em 1 segundo. Ele dá cada giro de roda, 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 e não se cansa. E não se cansa e não fica tonto, não fica nada. Ele teve num brinquedo que rodava muito, assim, tipo uma xícara desses brinquedos de parquinho.
Ele rodou tanto aquilo ali, eu falei assim, não, só de olhar dá uma vontade até de vomitar. E ele estava alegre, feliz. Eu não sei por que eles rodam tanto e não fica É uma tonto. questão muito deles, né? Assim, é a maneira que eles têm para gastar essa energia que está condensada e eles não estão conseguindo lidar, Quando ele né? vê Tanto que alguma coisa nova, aí ele vai lá no quintal, ele dá umas 2, 3 voltas no quintal e volta para dentro de casa. Aí a gente está conversando alguma coisa que ele não sabe, alguma coisa, ele está escutando, está lá brincando, tá alguma coisa, mas ele está escutando. E depois ele vai lá no quintal, dá uma volta e do nada ele entra no meio da conversa. E a gente pensou que ele não estava ouvindo, que ele não estava entendendo, mas ele entendeu tudo. E ele, eu já percebi que ele vai até o quintal, ele organiza a situação, ele dá aquele giro, ele organiza tudo na mente e volta para dentro sossegado. E eu já falei para a professora, deixa ele um pouquinho lá fora, porque eu acho que quando está muito naquele assunto e tal, e ele não consegue, se ele der uma volta no quintal e voltar de novo no pátio, que seja, né? Voltar de novo, ele vai conseguir entrar no assunto, né? Ele vai conseguir. Aí ela falou assim que de vez em quando solta ele um pouquinho, para ele, porque ele A queria. importância, às né? A vezes é um tempo a importância que mais para tem É, elaborar, né? a é, importância sempre, não falo sempre, gente, tem muitas exceções porque tem pais maravilhosos, mas a nós mãe, às vezes sempre nos cai em cima a muito, responsabilidade é. da educação, né? Uhum, E eu acho muito legal quando uma mãe consegue entender o que o filho precisa, às vezes, sem poder eles se comunicarem ou falarem de uma maneira direta, né? é, Porque você, querendo ou não, você conseguiu entender sim. isso dele. Tem muita gente que fala que esse negócio dos giros, por exemplo, né, varia muito de criança a criança. Uhum, Como eu não sabia, eu devo Sim. admitir uma coisa que, né, eu estava comentando com Neide, que é a minha neuropedagoga particular. Brincadeira, gente. Eu compartilho com vocês. Ó, vamos a deixar, né, o Instagram dela e tudo para vocês também poderem se comunicar. Então, eu falo assim: quando meu filho foi diagnosticado, eu já sabia que meu filho não ia ter um problema, só não sabia qual. Então, a pediatra falou para mim assim: olha, mas sim, pelo problema que teve ao nascer, falta de oxigenação, etc, etc, pode ser que ele não fale, pode ser que atrase na fala. Pode ser que ele não consiga enxergar, inclusive, porque ele não abriu os olhos muito rápido. Pode ser que ele não manipule bem as coisas, coordenação motora. Pode ser que ele não escute. Mas é muito cedo para dar um diagnóstico. Então, o que eu recomendo para a senhora é se preparar para tudo. Então, uhum, assim, quando você fica nessa situação, você só pede que ele esteja bem no coração, que ele possa, né, viver. A gente faz assim, a gente corre atrás do que ele precisa, mas eu quero ele respirando, eu quero ele, uhum, né, uhum, sentir ele, né? Mas eu não gosto de falar muito essas coisas, não, porque eu falo assim, né? É uma dor que você sente, mas você não expressa. E eu acho que verdade. isso às vezes nos faz mal, né? Por quê? Mal. Porque isso é como se você guardasse uma dor e transmitisse às vezes a certas circunstâncias para tua criança, não é não? Tipo assim, você passa muito a mão nele de pronto, né? Porque o espectro autista, gente, né? Não é um bicho de sete cabeças. É verdade. Temos nível 1, Neide nos orienta. Nível Isso, 2. nível de suporte 1, 2 e 3, Uhum, né? E só findando, né, que você me perguntou a respeito do que apresenta, né, a fala em terceira pessoa. Ele refere a si mesmo como uma terceira pessoa. Mas também, né, olha, é muito, porque assim, É não muito tem, complexa. quando você fecha, por exemplo, o laudo, não, essa criança, então isso não quer dizer que todos são iguais. É, Cada um tem as suas especificidades, né? Então, quando você tem esse laudo, o que que você tem que pensar? Não é uma sentença de morte, não, é um uhum, norte uhum, de como, então já sei. Então, uma dessas coisas ele apresenta. Quais dessas coisas ele apresenta? Então, onde está a dificuldade que a gente vai estimular. Porque o que ele já consegue, a gente, né? Você exatamente. vai. E assim, a gente falou sobre dores, né? A dor é um luto do filho perfeito. Porque quando você
se Uhum. torna mãe, que você está gerando aquela criança, o que que você, no seu imaginário, espera? Aquela criança tida como perfeita, porque perfeito ninguém é. Todo mundo tem a sua dificuldade, tem a sua qualidade, tem o seu defeito, Sim. mas enfim, espera-se isso. Ao mesmo tempo que o pai também gesta essa criança no imaginário, no emocional. E aí vem e a questão, não, eu sabia, mas eu negava. Legal. Essa negação, ela é esperada. É Uhum. uma espécie de autoproteção. Uhum. Fala, não, eu não estou pronta para isso. Por quê? Se é complicado você gerar um novo ser que vai depender de você, Verdade. mas que em determinado momento cria-se uma autonomia, ele vai se tornar. Quem dirá quando você tem essa criança, ainda não entende muito bem, e você sabe que de alguma forma ela sempre necessitará da sua presença. Fora a correria, Uhum. porque leva para fono, leva. Quando consegue, né? Porque se você tem uma condição econômica melhor, ok, fica fácil. Você consegue pagar um motorista, você consegue pagar o fisioterapeuta, a fonoaudióloga, a terapia ocupacional, né? O Uhum. neuropsicopedagogo. Fica fácil. E quando você não tem o recurso? Que você olha para o seu filho, sabe que ele precisa e você não consegue oferecer aquilo e você sabe que o futuro dele depende daquilo. Que justamente a neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro, né, se desenvolver, ela é muito maior no início da vida. É, E aí, esse sofrimento cada um guarda para si, porque tem vergonha, porque tem medo, né? Uhum. Quando eu trabalhava assim, que eu tinha o espaço que eu atendia, uma vez por mês a gente fazia um café da tarde. Então, essas crianças, eles aprendiam a brincar juntos. Enquanto isso, eu ficava ali, a gente ficava com as mãezinhas e a gente conversando sobre os medos, sobre as expectativas, Uhum. sobre o que deu certo. E assim, na primeira vez foi muito engraçado, porque a primeira que teve a coragem de dizer, assim como você teve, Uhum. as outras de pronto, nossa, eu pensei que era só eu que sentisse isso. Não. E não é. e que sabe o que acontece, Neide? Que às vezes tem algumas pessoas que te falam, não, isso é frescura. Inclusive, para você ter uma ideia, a seleção alimentar que meu filho fazia, né, foi desde muito pequenininho. Meu pai falava para mim, meu pai, com um chinelo eu faço que ele engula tudo isso, Meu Deus. entendeu? E isso que eu sou bem, você já me conhece, eu sou drástica, tenho uma formação bem rígida enquanto família, mas não a esse ponto. Então, assim, eu falei para ele, deixa ele comer a seu tempo. Por quê? Porque o arroz não pode encostar na batata, a batata não pode encostar na cenoura, a cenoura não pode encostar no brócolis, o brócolis não pode encostar no ovo, e tinha que ter sim ou sim azeitona. Meu Então, Deus. era uma coisa que você só observava e você falava, o importante é que ele coma, né? Uhum. Hoje em dia, claro, a gente vai trabalhando. Por isso que eu estava falando para o Vanete, né? Que eu acho muito interessante quando uma mãe consegue entender as necessidades de seus filhos. Sim. Eu demorei para poder aceitar, por quê? Não aceitar a gente aceita do começo, mas demorei para poder entrar nesse tema, por quê? Precisamente porque às vezes no âmbito familiar não é bem receptivo. Eu conversando aqui com meu pai e meu filho em cima do telhado. Uhum. Eu falava para a mãe, não fala nada não, ele vai descer sozinho, se você grita, ele vai se assustar e é mais provável que caia, né? Sim. Então, assim, olha como pessoal aí de casa viu que aqui a pessoa não é brasileira, né? Eu sou boliviana, então meu pai não conseguia entender muito bem o português e meu filho aprendeu a falar rápido, né? Só que assim, ele tentava se comunicar com meu pai. E ele falava assim, o cachorro vai pegar a carne no churrasco, o cachorro vai pegar a carne. E meu pai não conseguia entender o que meu filho falava. E o meu filho, com 3 anos e meio de idade, quase para 4, fala assim: "Ar, ar, am." Que bonitinho. Eu falo assim: o que é isso? Ar, ar, am? Mãe, o cachorro vai pegar a carne. Então, assim, ele sempre tentava se comunicar, né? Hoje em dia ele
falo um pouquinho mais espanhol, mas na época de 3 anos e meio eu falava só português. Então, assim, eu falo assim, nossa, ele tenta se comunicar, né? Ele tenta que as pessoas entendam ele. Então, às vezes é muito complicado no âmbito familiar. Eu não sei se você, Vanete, né, passou por essa situação, porque é aquilo que você falou. Aqui no Brasil, graças a Deus, eu acho que tem um certo acompanhamento, né? A mim me mandaram a muitos lugares, de Itanhaém para Santos. Normalmente tinha que fazer o laudo lá, tinha que sair aquela folha enorme, compridas, que são um monte de papéis, e tinha que levar lá para o Guilherme Álvaro, se não me equivoco, Isso. né? Guilherme Guilherme Álvaro, Álvaro. e tinha que voltar, trabalhar. Então, assim, para mim foi uma correria muito grande, porque não, como se diz, é muita loucura aquela coisa, né? Muita loucura para quem é autônomo e trabalha, né? Mas lá na Bolívia não tem isso. Não Não. tem, não tem. Então, se a criança ela tem muita energia, caramba, a criança brinca bem, legal. Se a criança como se introvertida, não se fala o porquê que aconteceu nada. Não, você deixa a criança assim. Então, assim, às vezes eu vejo, né, essa carência que tem do atendimento e tudo isso. Aqui ainda eu encontrei que é um pouquinho melhor, né? Mas ainda falta, né, Neide? Ainda falta. Falta, e assim, é aquela coisa, né? Todo mundo fala, e são tantos termos em inglês, e isso, tudo para complicar, né? Verdade. Quando na realidade o que importa é o desenvolvimento desse Sim. ser, né? Então, não é usar termos assim difíceis para falar, nossa, eu entendo, eu sei o que o meu filho. Não, é olhar para essa criança como você fez com o seu filho, você fez com o seu filho, e ver o que que ele precisa, né? O que realmente, né? Como que eu vou tornar essa criança mais autônoma? Porque também tem aquele negócio. Nossa, meu filho é especial. Ai, meu filho é especial. Eu vou proteger. Eu vou falar. Ai, filho, tá aqui, ó. Você não deixa ele se movimentar, você não deixa ele se arriscar como você deixaria qualquer outra criança, né? Verdade. E você não inclui essa criança no mundo de outras crianças e também não ensina os amigos dele ou a família a entender isso. Porque todo mundo ganha, é uma troca de experiências, são vivências, né, ímpares que a gente pode viver e trocar. E todo Verdade. mundo ganha, todo mundo, sabe, consegue trazer para si uma nova visão de vida, um novo entender e entender que nada é impossível, que E que tudo todos você somos consegue. especiais, né? E que E que todos todos somos somos especiais. especiais, exatamente. Neide, na família, como foi desde o começo? Como foi ele desde pequeno? No começo, assim, que eu descobri não, que a gente tem certeza que tem alguma coisa, mas até ser laudado tudo. Eu fui conversando com a avó dele, que eu morava no mesmo Ele tinha quintal, que morava numa idade? praia grande. Ele tinha 2 aninhos. Ele estava já na creche e nesse intervalo do meio do ano de férias, né? Ele ficou em casa. Quando ele voltou para a creche, no primeiro dia, ele já voltou estranho. Ele ficou muito quietinho, muito paradinho. Eu falei, tem alguma coisa estranha no meu filho. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem alguma coisa estranha. E aí eu cheguei lá na avó dele, que a avó dele morava em cima, eu morava embaixo, na Praia Grande. Aí eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo com o Davi. Aí ela falou assim, mas você acha que é o quê? Eu falei assim, eu não sei. Será que ele sofreu alguma coisa lá, um trauma, alguma coisa? A professora fez alguma coisa? Ela já queria ir lá na escola para tirar satisfação. Eu falei, calma, vamos ver. Quando foi no outro dia, mesma coisa, ele foi ficando cada vez mais paradinho. E eles tomavam o leitinho dele, ficava ali assistindo, tal, não queria saber de mais brincar, não queria interagir, não queria fazer mais. Foi muito rápido, assim, foi uma regressão. Ele teve uma regressão rapidinho. E aí eu peguei e falei assim, não, tem alguma coisa errada. Ele tinha médico, levei ele na pediatra, foi quando a pediatra falou isso. E assim, a família, eu falei assim para a avó dele, na época a minha sogra, eu falei assim, não fala para não espalhar, né, para todo mundo, por enquanto até a gente saber o laudo e tal. E ela falou assim, não, mas eu acho que não tem nada.
A família sempre acha, não tem nada, você tá colocando coisa na sua cabeça, não tem nada e tal. Eu disse, não, mas eu tenho que procurar ajuda pro meu filho, tá estranho. E aí, o pai também trabalhando muito, tal, então era eu que tinha que levar, eu que tinha que buscar, eu tinha tudo, para tudo. E nessa época, eu não dirigia nem nada, então eu dependia de alguém para me levar, eu dependia de alguém para me buscar, né? Ou então eu tinha que ir de ônibus, voltar de ônibus, era longe, era tudo lá, Santos, para esses lugares. E mas a família foi assim acolhendo, foi aprendendo comigo. Eu passava para eles, eu tentava ser mais forte do que todo mundo. Não, não trata meu filho desse jeito. Ele é normal, né? Tem gente que fala assim, ah, ele é especial, que não sei o quê, quer tratar, sabe? Eu não gosto disso. Eu faço, trata ele como criança normal. E na minha casa, é assim, todo mundo é tratado igual, né? Que eu tenho meu filho, que já tem 19 anos, tenho uma de 13 e tem ele que é o menor, mais novo. E, assim, a família é, é acolhedora, me ajuda, sabe? Conseguiu entender, né? Conseguiu entender bem. O pai também, entendeu? Viu que eu não era uma coisa da minha cabeça, que era uma coisa que realmente mãe percebe primeiro. Eu não sei, né? Mas eu acho que todas as mães percebem primeiro que o seu filho tem alguma coisa assim diferente, né? E, mas a família, na minha casa, a família é muito, me ajuda em muito, assim, me ajuda muito, sabe? Com ele. E eu falo assim, vamos tratar sempre ele como uma criança normal, não tem nada. E ele sempre tomou banho sozinho, na hora de coçar um sapato, colocar o Ai, que sapato. Isso bacana. que eu achei interessante, É, Neide. Isso você poderia até explicar, como é que a ciência explica isso, porque é uma suposição. É, o meu filho, o Calu, ele não gosta de ir no banheiro comigo. Ele sim. morre de vergonha. Às vezes, quando o pai não está, vai. Hoje em dia, ele sozinho vai no banheiro. Mas sempre era aquela questão. Parece que desde pequeno ele sabia diferenciar ser menina e menino. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo entender. Se alguém fala assim, não, vamos que eu te ajudo lá no banheiro. Não, você é menina, eu Uhum, quero meu pai. Então, assim, é muito estranho porque nunca cabe assim, de eu falar, não, mamãe é menina, papai é menino, nunca. É uma associação que eles fazem sozinhos. Tem muita coisa que eles fazem sozinhos. Exato. sim. E às vezes você fica, né, boiando, você fala assim, nossa. E eu estava ouvindo bastante disso, né, que tem crianças, como a Vanette também tinha falado, né, que quando a criança gosta de futebol, ela se especializa naquilo. Sim. Tem uma ocasião na carne, tem sempre aquelas negocinhos que, né, por em cima, aquele salgadinho, e fala assim, ai mãe, deixa eu raspar aquela babinha. Eu falei, nossa, que nojo. Não, não, não mais. Você chama babinha ao excesso de gordurinha que fica com sal em cima da carne. Assim do jeito que estou te falando. Eu Uhum. falei, oi? Me explica de novo, porque baba a gente fala, né? A baba. Uhum. Sim, Aí eu vejo às vezes, né, que ele gosta de nos programas aí que faz, é todo assim, todo um negócio de adulto. Tem também os programas, né, infantis que ele assiste, mas você se impressiona como eles, a gente fala, né, vamos a tratar normal, é que eles não são anormais, é que eles são especiais em Sim. certas coisas que a gente não entende. exato. Por isso que muitos, inclusive, fazem essa, como eu posso dizer? Tem muitos profissionais que às vezes até confundem com superdotação, Uhum. né? Uhum. Porque quando a gente tem também um olhar muito romantizado para o superdotado, né? Achando que É. ele é um mini gênio, né? E não é. Uhum. Eles têm também um modo particular, né, de ver a vida. E os mecanismos de raciocínio que não são os mesmos, assim, do senso comum. Uhum. E tem também o caso das comorbidades. Você pode ter o transtorno e outra, e a superdotação, por exemplo, nada impede. Então, essa particularidade também está presente. Eu acho muito interessante esse mundo, né? Eu venho estudando ali um pouquinho para poder entender, né? Como esse o crescimento dele. E eu Uhum. acho muito gostoso o fato também, Neide, faz pouco que a gente conversou com a Vanette sobre autismo, que eu não Uhum. sabia que ela tinha, né? Que o Sim. Davi tinha.
E o que eu achei interessante é que eu falei, não sou eu sozinha que consegue. Tem isso também dentro da ciência. Isso eu quero que você explique para as maisinhas, né? Para as Hum. mães, para a família. Não é que você adestra teu filho, é que você consegue guiar ele da maneira que ele possa se sentir confortável, né? Sim. Tipo assim, hoje em dia eu meleco todo o prato do Calo e coloco na boca dele, porque como eu falo assim, meu último filho, eu vou dar ainda comida para ele. Mas hoje em dia ele consegue fazer isso sozinho. Ele consegue entender o que é um castigo, consegue Aham. fazer essas coisas. E às vezes eu já ouvi falar para algumas pessoas, né? Fala assim, você está adestrando como se fosse um cachorro. Eu falo, não é bem isso. É que eu quero que ele se integre. E de que maneira ele se pode integrar? Ele respeitando os seus limites, respeitando os limites que ele pode e não pode fazer, pode e não pode falar, né? Uhum. Então, assim, eu falo assim, a gente de pronto, né, igual que a Vanete, né, a Vanete consegue entender porque ele gira, o que ele faz quando ele vai caminhar e dar Sim. voltas. Então, eu acho que é interessante quando uma pessoa consiga entender a criança e poder guiar, porque aí tem parte da ciência também. Sim, com certeza tem. Inclusive, até meus parabéns para ela, porque assim, que nem ela, você viu, ela conseguiu dar conta dessa criança e conseguiu incluir no mundo dele todos os próximos, né? A família, os amigos próximos, enfim, assim como você o faz, porque o Calu é um querido, você sabe disso. Ai, A obrigada. gente adora o Calu. Mas, enfim, é... sim, hoje, fala muito, hoje tá na moda, né? Tudo moda, né? Depois eu quero voltar a falar esse negócio do lado, uma coisa importante. Mas vamos lá, vamos para a moda do ABA. Laudo. Laudo, Dá. é. Vamos para a moda do ABA. Hoje, nossa, para trabalhar com autismo, tem que ser o ABA, que é um método. ABA não é método, Não. tá? O ABA é uma terapia Uhum. que segue o behaviorismo, né? Esse B do ABA está relacionado ao behaviorismo, tá? E o que que é? É uma escola da psicologia que trata do estímulo e resposta. Uhum. E a gente, se for a questão, é o mesmo princípio, sim, para o adestramento, porque você dá o reforço positivo e o reforço negativo. Só que ele se estende a todas as áreas, até com qualquer criança a gente faz isso. Quer dizer, o que que você tem que fazer? Porque se temos os nossos deveres, temos os nossos direitos. Só que para ter o direito, você tem que cumprir o dever. Sim. Então, esse dever, enquanto ser autônomo, quais são? Então, dentro de cada indivíduo, cada um tem a sua determinada dificuldade em desenvolver. Por exemplo, se vestir, né? Arrumar a sua cama. Confunde as letras, porque se a gente parar para pensar, o B, o Q, o, o B, não, o B, o P, o D e o B é o mesmo sinal gráfico, É. só que em posições diferentes. Diferentes, é. Então, quer dizer, antes de se alfabetizar, será que toda essa parte neuropsicomotora ela está desenvolvida? Porque não adianta eu querer alfabetizar se isso não tiver redondinho, não vai. Ele vai precisar de toda esse desenvolvimento. Então, quando você pega um terapeuta que trabalha com aba, ele vai perceber e fazer um plano individual. É um personal Muito trainer. legal. Para cada pessoa a necessidade que precisa. Exatamente, porque cada um tem determinada característica e as suas especificidades. Então, é nisso que vai se trabalhar, né? Aí a gente já pode, né, aumentar o que é a educação, né, tipo, como tem várias crianças que têm demora na fala, né? Aquela questão de Sim. você educar a criança para poder falar, para poder, ou estimular a estar na presença de outras pessoas, de interagir com outras Isso, pessoas. cantar. É uma coisa que eu não vejo mais as crianças quase fazendo. Cantar, brincadeira cantada, brincadeira em grupo, conversar. Hoje, desde cedinho, antes dos 2 anos, que de maneira alguma você deve fazer isso. Você oferece para a criança o celular para ela ficar quietinha. A criança não pode mais chorar, a criança não pode mais, entendeu? Então, e é
uma necessidade, ela tem que se frustrar também, Uhum. ela tem que perceber que é um ser individual, ela tem que interagir com o ambiente dela, porque senão ela fica com aquela ideia que ela é uma extensão da mãe. Verdade. E se ela é uma extensão da mãe, ela está na zona de conforto. Aqui eu quero retomar, né, um pouco do que a gente sempre fala, né, sobre a mulher de ontem, a mulher de hoje, que eu acho que é muito importante trazer isso, Neide, desde tua perspectiva, né, em questão de autismo, a mulher de ontem estava preparada para ter filhos com o espectro, com autismo Então, é tudo tão relativo? subjetivo, né? Porque, na realidade, as pessoas tinham autismo, você não sabia, você só achava que era uma coisa Bom ponto. diferente, Sempre esteve ali, né? né? E Gente, você mandava para a escola do mesmo jeito, verdade. sabe? Talvez fosse muito mais penoso para aquela criança, né? Que, por exemplo, do grau leve você não consegue, você não ia, né? Eu, por exemplo, eu não. Gente, eu era o ser mais introvertido da face da Terra. E olha ela hoje. E olha, eu sou Dolly. A minha mãe me empurrava para ir no açougue, na padaria, sozinha, para eu ter que falar com alguém, para interagir com alguém. E eu não queria, eu não ia de jeito nenhum. E só aceitei começar a fazer essas coisas se ela me desse o bilhetinho e me desse o dinheiro certinho para nem troco eu ter que esperar. Eu chegava lá, dava assim um bilhetinho, ele me dava um negócio, eu pum, e saia correndo. Então, e pensa, será que eu tenho esse quadro? Não sei, Eu era assim né? também. De repente, Muito. eu Interessante. até Muito. nasci assim, mas desenvolvi porque não tinha. Tem um caso muito interessante que eu não sei se eu já comentei com vocês, que num dos encontros, né, com especialistas, são dois casos muito interessantes que eu gostaria de compartilhar. Esse trata justamente de uma criança que nasceu porque tem o lobo esquerdo e o lobo direito do cérebro, cada qual com a sua função. E essas informações elas se cruzam, mas para chegar de um lado para o outro, no meio tem esse corpo caloso. Essa criança justamente nasceu sem esse corpo caloso. Então, como fazer para que essa criança ela consiga ter o raciocínio, esse cérebro consiga Uhum. funcionar normal? O médico não contou para os pais sobre isso, só disse que seria uma criança que precisaria de mais estimulação, precisaria de tal terapia, que os pais insistissem que valeria a pena, e foi indo. Era o pediatra dessa criança. E os pais fizeram tudo. E a menina estudou, a menina se formou, né? Chegou nos 17 anos, 18, entrou para a faculdade. Só que não poderia ser mais atendida por aquele médico, porque aquele médico era pediatra, né? Nossa. Foi continuar o tratamento, porque ela tinha que ter essa atenção sempre, né? Esse acompanhamento regular. Se formou advogada, enfim, daí um dia foi lá fazer, né? Voltou esse acompanhamento. E o médico, gente, essa menina não tem corpo caloso. Como que o médico nunca? Como assim, doutor? O pediatra nunca disse isso para vocês? Nossa, já queriam ir para cima desse pediatra? Não, vão processar o pediatra, né? Foram buscar o pediatra, mas o senhor nunca detectou? Detectei. Só que se eu tivesse contado, vocês teriam feito metade do que vocês tiveram que vocês fizeram? Exatamente. Então é a Nossa. mesma coisa, sabe? Uhum. É uma criança normal como outra qualquer. Sim, A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. verdade. Se você superprotege, faz tudo, você tira a autonomia daquela criança. E como ela se desenvolve? Neide, hoje a gente está vendo mais de cristal com filhos de algodão ou mais de algodão com filhos de cristal? Ao Não, e revés? chega na escola, você ainda tem que embrulhar a criança em plástico bolha, né? Porque se ela volta com um Meu machucadinho, Deus. Ah, meu ah, povo! olha, eu lembro que quando a primeira vez que minha filha chegou com duas mordidas, eu falei, vai lá e morde de novo. Meu Deus. Olha, não pode, viu? Tinha muito feio, papai de seu filho. Mas eu sei que nunca mais ela voltou machucada, não.
eu acho que assim, como, né, várias pessoas eu já ouvi falar, concordo também. Hoje em dia concordo, né? Mas eu assim, né? Se a criança tem problema entre as duas crianças, deixa eles se resolverem. Porque são crianças, estão aprendendo qual é o Exato. limite do outro E como eles ser têm, humano, né? e eles se entendem, eles são muito Exato. carinhosos, né? O ser Mas humano, hoje quando em nasce, dia, é tão hoje em dia essência. está complicado, né? Hoje em dia está muito complicado, porque as crianças têm um atrito e a mãe que tem que resolver, né? Então, ela quer resolver, não é a mãe que tem que resolver. Aliás, as Exatamente. famílias estão muito perdidas dentro dessa questão, porque se vivemos em sociedade, precisamos de regras, precisamos de Verdade. princípios. E o respeito é talvez o mais A importante de base de todos, tudo, né? a base de tudo, né? Então, para quem está em casa nos assistindo, para você ver, é uma conversa um pouquinho mais séria, né, de nossos outros podcasts. Por quê? Porque a gente está envolvendo a família para você poder entender que estamos vivendo, Neide, um momento de desequilíbrio. O antes, a mulher de antes, a mulher de hoje. Não estamos conseguindo ter um ponto meio para poder educar nossas crianças. O que está faltando? O que nos está afetando que a gente está vendo? Porque hoje em dia, inclusive, né, o autismo não vem sozinho. Às vezes é acompanhado de algum outro, de De algum uma outro comorbidade, é. comorbidade, exatamente. E normalmente TDAH ou outras comorbidades também. Isso como se explica? Porque a gente vê isso? É frescura da criança ou se desenvolve depois? Como é que isso funciona? Ou a sobreproteção dos pais? Como é que isso se explica dentro né, de lo que está acontecendo hoje em dia? Porque está bem difícil. Tudo é TDAH, tem TDAH, não, tem isso aqui, tem isso aqui. E às vezes, como você mesmo explicou, por exemplo, eu não sei se foi você que me Foi hoje de comentou. manhã, é. Hoje a gente estava conversando sobre isso. A gente adora esses temas, gente. E por quê? Para a gente chegar a você, meu povo, para chegar a você e para poder te ajudar, para você poder ter uma direção em quanto à educação, em quanto aos filhos, em quanto aos netos, em quanto aos sobrinhos. Não é para que você se assuste em achar que, né, a nossa criança tem um problema. Não, é para você entender que a gente tem como educar os nossos filhos, independentemente das especialidades que eles tenham, porque não são que não sejam normais, eles são normais, né? Só que tem uma especialidade ou alguma coisa a mais que a gente tem que desenvolver. Como a gente explica o TDAH dentro do autismo? Aí, na realidade, eles são especiais, né? Porque só quem convive com essas crianças entende por que são chamados, né, de Sim, especiais. É assim, é uma luz, é um, é uma lição, né? sim. Então, assim, quanto às comorbidades, algumas são de causa orgânica, natural, como todo organismo poderia apresentar. Talvez uma audição diminuída, uma visão Uhum. diminuída. O TDAH pode ser também relacionado a questões de equilíbrio da química do cérebro, mas também existem fatores emocionais, que aí, né, hoje com essa indústria do laudo, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque tá virando uma indústria. Primeiro, porque tem também interesses aí financeiros. A gente vive num mundo capitalista. A gente tem que lembrar que a indústria química, a indústria dos remédios, se beneficia muito com esses laudos, Sim. né? Então, tomar um pouco de cuidado e não se deixar levar pela primeira opinião, né? No caso do transtorno do espectro autista, procurar mais de um profissional para fechar um laudo conclusivo, como você assim o fez, Sim. né? Não vai ser numa consulta de 50 minutos um médico que nunca viu aquela Não é o criança, pediatra, né, que dá não é o laudo. pediatra que dá o laudo, ele também participa, mas Uhum. não é ele que fecha o laudo conclusivo, né? Porque às vezes uma criança ela pode, em primeira instância, parecer que realmente ela é Uhum. autista, mas não é. Eu mesmo já recebi uma mãe que trouxe o filho e a gente conversando, ela me explicando, e eu deixei e fiquei observando ele brincar. Ele ficava quietinho ali no canto, né? Não conversava com ninguém, ficou quietinho, não interagia. Daí depois ainda tentei fazê-lo interagir.
E foi. Aí, com o avançar dos atendimentos, que eu fui entendendo. Ele não conseguia falar direito, já era grande. Ele tinha vergonha de se relacionar com os amigos, porque perversamente esse grupo tirava, dava risada dele, né? Acabava com a Sofrendo autoestima dele. bullying, né? Então ele cansou e ele era uma criança assim muito carinhosa, porque tem uma família carinhosa. Aliás, uma família maravilhosa, sabe? Poucas famílias eu conheço com esse perfil. E hoje, cada vez mais, a gente tem essa dificuldade de famílias bem estruturadas. E quando eu digo bem estruturadas, não é a família Doriana, com pai, mãe, filhinho, casa linda, nananã. Hum, É família estruturada no sentido de uma mãe que sabe que é mãe e que ela é a autoridade máxima daquela casa, sim, sim. e que meu filho não é igual aos outros, então você não vai por causa disso, 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 ou então você vai por causa disso, disso, disso. Eles precisam de regras, eles precisam se sentir seguros. Então a gente entrou num período que não, é democracia, eu posso falar o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu Uhum, tenho a minha liberdade. Não é isso. uhum. Gente, a democracia, você tem o direito de opinar, sim, mas ouvir o outro também. E a partir desse diálogo, construir limites, regras. A gente precisa de regra. Sim, verdade. É bíblico até, não é? Sim, com E certeza. isso é para isso que eu queria partir também. Vanete, você é pastora. Uhum. Dentro da religião, como que você encara o autismo? Dentro da espiritualidade? Dentro da espírito. Bom, eu acho que é presente do Senhor, né? O Senhor não vai te dar uma cruz maior que você não possa carregar. Então, eu acredito que seja um presente do Senhor, que nós somos sim capazes de criar, de cuidar, de educar. A gente somos capazes, embora a gente fique meio parado, meio, né? Meia triste, meia chororô, mas o Senhor dá o frio conforme, né, o nosso cobertor. Então, a gente é capaz, sim. Então, eu acredito que no lado espiritual, o Senhor te dá um presente. Ser mãe já é um presente, é uma dádiva do Senhor ser mãe. Não é todas que podem ser mãe, né? Então, a dádiva, eu acredito que seja um presente do céu. E E te fortalece. me fortalece. Ele para mim, se eu tivesse de ir no céu e ter que escolher um filho, eu escolheria ele do jeitinho que ele é. Que De novo, lindo. do jeitinho que ele é. Ele é minha base, minha força. Às vezes eu tô triste, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele me beija, ele me abraça, sabe? E tem Sabe umas conversar. falas que até te Sim, surpreende, ele né? me abraça e fala: "Mãe, por que que você tá assim hoje? Você tá meio triste". E às vezes eu tô chorando, mas ele chega perto, eu limpo assim rapidinho, quero me esconder. Ele fala: "Eu percebi que você tá chorando, viu?". Aí eu falo: "Tô orando, filho, tô orando". Aí ele fala: "Também vou orar então". Aí ora junto, entendeu? Então, para mim, foi presente do Senhor. Eu acho assim que tem coisas nas nossas vidas que acontecem porque Deus já preparou para você aquilo. E ele sabe que você é capaz de suportar. Você vai conseguir vencer, né? Então, assim, tanta coisa eu aprendi depois que eu tive ele, tantas coisas. Eu era muito fechada. Meu mundo era muito fechado, muito assim, limitado, muito dependente de muitas pessoas. E eu comecei a ser, eu fui aprendendo, estou aprendendo todos os dias, eu aprendendo alguma coisa. Eu cheguei ali na Nil, no estúdio, muito fechada, muito, assim, com um monte de problema, um monte de coisa. Eu falei, eu preciso desse tempo para mim. Então, eu entrei no estúdio ali para ter aquele tempo para mim. E eu olhei a Nil e falei assim: meu Deus, que mulher, levanta cedo, trabalha, faz isso, faz aquilo. Eu preciso disso para mim também. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar, né? E aí eu fui lá buscando as coisas que eu sempre fiz, eu gosto de fazer, aquilo fui aprender, entrei na autoescola, tirei minha habilitação, tal, e fui fazendo tudo isso. Então, assim, tem mulheres que vêm também, tem pessoas que aparecem em nossas vidas como anjos, como pessoas assim para despertar alguma coisa assim, falar, olha, acorda, tá vendo aquela mulher? Tá andando e você também vai andar.
você também vai chegar no lugar que você quer. Então, assim, hoje em dia eu agradeço a Deus por ter conhecido você, um monte de pessoa lá no Obrigada. estúdio, tudo bacana, né? E por causa dele eu aprendi muita coisa e tenho aprendido. E vou caminhando. Agora não tem mais obstáculo. Antigamente eu precisava de pessoas para me ajudar para mim ir no mercado, porque eu tinha outras crianças. E Hoje em para dia eu você vou no ver que mercado. às vezes eu peço carona para você quando o carro quebra, minha Pois amiga. é. Eu É, vou, mas você vai tirar a sua habilitação, você vai dirigir em nome de Jesus. Vai ter um carrão, vai me dar carona também. Aí eu ia no mercado, eu precisava de ajuda. Hoje em dia eu coloco os meus filhos no carro, vou no mercado e volto, vou no hospital, volto onde eu quiser. Se eu quiser estar na praia com eles, eu vou e volto. Então a gente aprender a ser Vanete, agora independente. você está conhecendo uma pessoa que também é uma âncora, que é É muito boa para poder esclarecer muitas coisas de uma maneira tão bênção. simples. Você tem eu e você tem uma família. Para é. nossos, né, nossos espectadores que nos estão assistindo, New Dance é uma família. Sim. É muito bom ver como as pessoas mudam de vida, como as Eu pessoas. posso falar também, professora? É minha professora, agora eu vou Por dar favor, meu... Por Gente, favor. agora, quando eu conheci a Nil, eu tava com um problema seríssimo no meu joelho esquerdo. E ninguém, nenhum médico conseguia dar conta desse negócio. E eu não conseguia mais andar, eu não conseguia dançar, eu não podia andar de bicicleta, eu não podia fazer nada, eu sou muito ativa. Hum, E aí conheci a Nil, conversei a respeito. Ela falou: não, vai que o Pilates vai te ajudar muito. Gente, a minha vida depois. Então, você mudou. vai, Nil, primeiro buscando, Uhum. como eu posso dizer, uma melhoria, né, a nível físico. Você faz amizade. Você se apega a essa bichinha de um jeito Sim, que, olha, eu vou verdade. te falar, porque é uma pessoa carinhosa, Sim, proficiente, sim. assim, e ela tá de olho em todo mundo, não escapa um detalhe. Se você Não. tá com o pé, não, não, arruma o pezinho, porque senão vai dar problema assim, assim, assim. Ela é Ela me maravilhosa. Então, Questão assim, de entende. eu também sargento. só tenho que agradecer, Agradecer, né? Obrigada, né? gente. Muito bom. Obrigada. Eu super recomendo. Sim. Voltando ao tema, é importante que a gente, como família, possa entender todos os integrantes de nossa, né, que interagem, que temos dentro da comunidade. Por isso é que a gente está feito esse programa para vocês. Por isso é que a gente traz coisas novedosas para vocês. Para que a gente possa somar, né? Para que a gente possa crescer. Aqui a Sim. Mongaua precisa disso, né? Muito. A gente precisa de mulheres apoiando outras mulheres. A Sim. gente precisa de levantar o comércio feminino também. Não que o masculino seja ruim, não é isso não, gente. Mas eu acho que é muito legal o que a mulher hoje em dia está fazendo e o lugar que está ocupando, né? Porque a gente cresce junto com eles também. A gente também, Sim, né, chega a um patamar onde a gente fala, não é dinheiro que a gente quer. A Sim. gente simplesmente quer se sentir bem com aquilo que a gente constrói. Eu acho que, né, o nosso maior legado são nossos filhos. Por isso Sim. é que eu escolhi esse tema para o dia de hoje, para compartilhar com vocês, porque eu acho que é muito importante. A gente vai embora um dia, mas nossos filhos ficam. E eu acho que o Verdade. melhor legado que a gente pode deixar é a educação para eles, né? e o Sim. E o conhecimento que ninguém conhecimento. tira. Ninguém tira o Verdade. conhecimento. Como mãe, você como mãe, dá um conselho para quienes nos estão assistindo. Como mãe, para quem tem uma criança especial, Todo mundo temos uma criança uma especial. criança especial. Como mãe, é... Amados, meu Deus do céu. Como mãe, eu acho que faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Depender das pessoas acharem assim, ah, você é muito protetora, você é muito isso, você é muito aquilo. Faça o seu melhor, porque o seu filho vai lembrar de você e vai olhar para você e vai falar, minha mãe fez o melhor que ela podia por mim. Quando faltar todo mundo, o seu filho vai olhar e vai te encontrar lá, vai saber que você tá lá, né? Então, como mãe, faça o seu melhor. Busque a espiritualidade, né? Seja lá qual for a sua crença, não importa, mas coloque Deus acima de todas as coisas, saber que Deus está ali, independente da sua crença, você vai orar.
Existe um versículo que é em Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim que eu te responderei e tirei as coisas grandes e firmes o Senhor tem para mim e para você. Então, Amém. independente da sua crença, ele está ali, né? É só a gente clamar, é só a gente orar. Então, como mãe, seja o seu melhor. E eu tento ser a minha melhor. Eu sei que eu não sou a melhor mãe, eu não sou super poderosa, mas eu tento ser o melhor para meus filhos. E é isso. Ah, obrigada. Puxa, Bonito. Bonito. né? Neide, como especialista, que conselho você daria para nossa comunidade? Como especialista, primeiro, tornar-se mãe. O que é ser mãe? Então, antes de você se tornar uma mãe, pense bem se você já está pronta para isso, se é isso que você quer, antes de gerar seu filho. Porque hoje, né, nós temos tantos métodos contraceptivos, a Verdade. gente tem como cuidar desse esse nosso corpo físico, que é o templo do Uhum. nosso espírito, porque Espírito. se temos um corpo físico, temos um corpo emocional e essa energia que seria Sim. o nosso corpo espiritual. Então, assim, é o seu templo. Então, não utilize ele como troca de moeda, ou então viva aquele momento intenso e não tome cuidado, e isso nunca vai acontecer comigo, ou então depois eu tomo uma pílula do dia seguinte. Isso é uma banalização da vida total, é um desrespeito Para você mesmo, de né? você mesmo. Agora, se uma pessoa vive se desrespeitando, qual é o respeito que ela vai ter em relação a esse novo ser? Filho. Então, Verdade. É essa forte. questão ela já vem anterior a justamente essa concepção. Então, enquanto especialista, pense bem antes de ser mãe. E o dia que você realmente se tornar mãe, seja a melhor mãe possível, né? Verdade. Porque não tem receita, filho não vem com manual de instrução. Mas seja parceira, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Isso, verdade. São as experiências que você oferece a essa criança, né? Então, assim, ele não precisa ter o melhor celular quando pequeno, né? Se ele quiser um celular, ele que cresça e vá trabalhar para ganhar, para saber quanto que é. Você vai oferecer o que você pode oferecer. E o que a família oferece? O conhecimento, a estrutura, o alimento. E o alimento não é McDonald's, não é um restaurante chiquérrimo, Uhum. né? O alimento é aquele que vai fazer bem para a sua saúde, Isso é importante hoje em dia, né? Estamos né? vivendo numa época de muitos embutidos, muita comida industrial, né? Isso é iFood. muito Sim, e importante aquela para nossas questão crianças do querer também. parecer. É a roupa da marquinha, é o melhor carro. Isso não é valor. Eu vou vir na próxima de bicicleta. Ah, gente, só para concluir nosso tema do autismo, a gente também tem que lembrar que todo autista tem seus direitos. A gente vai fazer esse programa em 2 episódios para poder dar uma melhor explicação, né, aprofundar sobre o que são os direitos do autista e por que é bom, né, também entrar nesse assunto. Vários mais, como a gente estava Sim. falando, né, não tem essa possibilidade de poder levar, deslocar e tudo isso. Eu acho que esse auxílio também ajuda bastante, né? Ok, pessoal. É, Neide, você está coordenando, mudando um pouquinho do assunto, uma formação em psicoanálises. Sim. Explica um pouquinho para nós como é que é isso e aquelas Ah, novidades que você também está traindo para nós. ah, Explica para nós um pouquinho como é que é isso. então, é porque há anos eu tenho uma parceria com o Instituto Educaleidos, que é um instituto, assim, é um centro do saber. Ali, além dos atendimentos que são oferecidos, também são oferecidos cursos. Inclusive, eu me formei como neuropsicopedagoga e psicanalista lá. E a presidente Marilene Lima, ela foi minha professora na formação de psicopedagoga. Só que aí a gente foi fazendo tanta amizade, ela também tem tanto a oferecer que, nossa, praticamente me apaixonei. Falei, nossa, olha quanta coisa tem nessa cabeça, quantas possibilidades, o que oferece esse instituto.
E ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo vários trabalhos juntas, né? E aí surgiu essa oportunidade de coordenar esse curso de psicanálise. Então, assim, para quem busca um suporte, porque hoje a saúde mental, gente, ela é importantíssima, assim, até no sentido da gente conseguir tirar esse paradigma que quem busca um terapeuta é porque tá louco. Não, é para não ficar louco que a gente procura. E não é um ato de coragem, né? Uhum. De você assumir, olha, eu estou precisando porque eu não estou bem, né? E assim, um professor, quando chega na sala de aula, essas crianças que estão emocionalmente totalmente perdidas, né? Desequilibradas, eu diria, porque quando um não ouve o outro e não há o respeito às regras, enfim, algo está errado. E errado também a nível emocional, né? Você, para enfrentar o dia a dia, você precisa saber de determinadas coisas. Então, como o conhecimento não ocupa espaço, eu super indico esse curso. E até para quem está fazendo transição de carreira, por exemplo, me aposentei, já estudei, ah, sei lá, queria fazer uma coisa diferente, ou então aquele sonho de poder realmente cuidar de um grupo de pessoas. Porque nós acalentamos sonhos Uhum. que, por vezes, no começo da nossa vida, a gente não consegue, Sim, né? Mas verdade. lá na frente a gente pode abarcar sim. E é um curso muito legal, porque a gente consegue fazer o acompanhamento individual, porque primeiro você experimenta com você, então a gente tem que ficar muito atenta a essas questões de como a Uhum. pessoa tá, como não tá. E tem o espaço para os estágios e também os encontros de supervisão, onde Ah, que discutimos as interessante, dúvidas, e é bastante tudo online, interessante. viu? E os livros? Vamos a escrever livros? Estamos escrevendo livros? Então, um sonho também tá virando realidade. Eu tenho alguns escritos já, que eu comecei na época da pandemia. Então, para passar o tempo, eu fui transformando em livros, né? Então, tem livros para trazer conhecimento, livros para reflexão e livros também para trabalhar conhecimentos, habilidades, né? E em breve estarão na plataforma também. Na A gente vai estar plataforma. informando todo para É, vocês. é. Vanete, a gente é empreendedora. Trabalhamos de quê? Eu trabalho no ramo de brinquedos, aluguel de brinquedo, pega e monte, decoração, em breve, né? Tô montando um espaço lá. Em breve a Nil vai estar lá comigo, né? Com Em certeza. nome de Jesus, vamos estar lá junto. E eu estou trabalhando faz pouco tempo nesse ramo, né? Mas também já fiz de tudo, um pouquinho. Aí parei agora com isso. Estou trabalhando com esses aluguéis de brinquedo, pega e monte e em breve decorações também. Pessoal, ótimos preços, eu recomendo. Uhum. E a gente vai estar trazendo também mais novidades para vocês. Comentando um pouquinho para vocês antes de terminar o programa, quero agradecer a, ao Colégio ETEC, né, por dar-me a oportunidade de ter participado na quadrilha que aconteceu dia 15, que foi dia sábado. A gente vai estar postando um vídeo pequenininho para vocês verem nos adolescentes. Na melhor fase, que é aquela parte do entretenimento e cultura. E para vocês, eu quero agradecer a todos vocês que nos estão assistindo o dia de hoje. Espero que tenham gostado do programa. No próximo programa, já adiantando um pouco, a gente vai trazer um pouco a importância de Deus em nossas vidas. Algo que também é um tema muito abrangente. É muito gostoso para a gente poder também se direcionar um pouco, para a gente poder encaixar um programa no outro e a gente entender o que é a vida, né? Os caminhos que a gente segue, as situações em las que nos encontramos em cada etapa de nossa vida e como é bonito poder viver cada uma delas, né? Pese a seus altos, né, seus baixos, mas a gente, né, sempre aprendendo um pouco de cada pessoa. A mulher do dia de hoje se despide de vocês. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Curtam, compartilhem, comentem, perguntem que a gente vai estar respondendo vocês com o maior carinho.
Namastê. Obrigada por Ai, essa muito energia. obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada eu. Valeu pela visita, meninas. Obrigada a vocês, nossa. Obrigada. Valeu te conhecer, Opa! garota.